Início de ano e teve aumento do salário mínimo para R$ 1.302. E na semana passada, novo aumento foi garantido para o mês de maio. Passará para R$ 1.320. A Constituição Federal garante, mas o salário mínimo não é suficiente para o trabalhador viver. Confira na matéria de Caio Pacheco. Nosso sistema é falho e o nosso sistema econômico, o nosso sistema político, o nosso sistema tributário, ele vem de um emaranhado de confusão e de incoerências. Nós temos um salário mínimo, que teoricamente se fala mínimo, porque ele deveria dar condições das pessoas terem acesso ao mínimo para sobreviver, mas ele não consegue prover nem metade do mínimo que as pessoas precisam. Quando se fala em mínimo, é alimentação digna, é moradia, hoje é a internet, que é uma necessidade básica. Ou seja, com R$ 1.300, uma pessoa sozinha mal consegue sobreviver. Imagina uma pessoa, né, que tem uma família. Já se tem estudos aí que um salário hoje deveria estar em torno de R$ 6.000, se fosse acompanhar as demandas básicas, né? Mas R$ 6.000 é um valor impossível, porque da mesma forma que nós temos um empregador que paga mal para o funcionário, ele paga muito para o governo. Nós temos um excesso de tributação e é um tributo que vai para a União, não fica na fonte. Então está tudo errado. Hoje 95% da população trabalha para manter o salário de 5%. Existem falhas pontuais que, se não houver uma reforma administrativa, se não houver uma reforma tributária, isso não importa o valor que você vai dar para o salário. Vai vir inflação e ele vai comer. Fala-se muito que o salário não pode ser reajustado menos que a inflação. E aí você tem os índices oficiais que dão 10%, 12%, 13%. Aumenta o salário em 15%. Mas na gôndola do supermercado tudo aumenta 30%, 40%. Então, que indexação que é essa? Então, para que de fato o salário não é o valor nominal, 1.000, 2.000, 3.000, o que vale é o valor real do salário. Não quanto se fala, quanto ele pode comprar. Então, para que o salário tenha um valor real de subsistência, primeiro, tinha que fazer uma reforma administrativa, até mais que a tributária. Corrigir os altos cargos, os altos valores, salários de todos os funcionários públicos. As pessoas pensam que funcionário público é só político. Militares, aposentados, militares de carreira, Ministério Público, juízes, desembargadores, ministros, todos esses têm valores astronômicos de salário, enquanto um trabalhador ganha R$ 1.300. A Constituição fala que o maior salário, o teto do salário do funcionalismo público, é do ministro do Supremo, que deve estar em torno de R$ 40.000, chutando um valor. Só que o salário dele é R$ 40.000, mas ele tem férias, 13º, 14º, auxílio de quinquênio, auxílio de moradia e um salário que é R$ 40.000, se for somar a remuneração, é 120. Então o sistema é falho, porque enquanto um ganha 120, milhões ganham 1.200. Ou seja, se não houver uma reforma, se fala muito em desigualdade, em distribuir a renda do privado. Não, a renda que está concentrada não é no privado. A renda está concentrada na esfera pública. Obras interminadas, auxílios errados, pessoas que não deveriam estar recebendo, órgãos que ganham muito mais do que a Constituição prevê, pessoas que têm carreira vitalícia, que aposenta e recebe pensão e passa a pensão de pai para filho. Alguém paga. É por isso que o nosso salário é esse valor. Não é porque não se arrecada. Primeiro, porque se arrecada mal, a maioria dos tributos vai para a União, não fica onde é o fato gerador, aonde a população está. Pouquíssimos tributos são municipais, como o ISS, o ITBI, IPTU, mas o grande imposto de renda, um grande malho dos tributos vai para a União, que não está vivendo a nossa realidade, cada município tem a sua realidade. Depois, grande fatia desse valor vai para fundo partidário, que são bilhões anuais, vai para o pagamento dessas classes dos funcionários públicos. Quando eu falo funcionário público, não é servidor que está aqui com a gente, não. Estou falando dos ministros, estou falando dos coronéis, estou falando dos embargadores. Quem paga? É o nosso salário mínimo. Então, se não houver uma reforma administrativa, onde os que ganham de mais dividam com os que ganham de menos, e uma reforma tributária, onde o valor arrecadado de fato fique na fonte, não adianta nada você mudar o valor de salário.
Porque hoje quem arca é o empresário, o salário não fica, o tributo não fica, e vai fechar as empresas. Não adianta. Segundo o Diese, o salário mínimo deveria ser superior a R$ 6.000.